16, no capítulo 4 do livro de John Bevere, o Espírito Santo, uma introdução. E no dia de hoje, iniciamos esse capítulo na página 127, na qual tem o título do capítulo, Capacitados pelo Espírito, e que também tem a devocional do dia, das páginas 156 a 157. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 8. O autor John Bevere não coloca nem o versículo chave do capítulo, mas eu coloquei o versículo chave que tem a ver com o tema do capítulo, que é capacitados pelo Espírito. O quinto livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 8. Eu vou ler conforme o John Bevere fez nos outros capítulos, uma versão ampliada da Bíblia. Não vai estar igual à sua Bíblia, porque eu fiz uma versão ampliada conforme os autores, na qual estão aí os nomes que eu consultei para pegar no original a palavra poder ali. Você vai ver que vai ficar bem ampliado o versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Não tem no livro, se você quiser copiar esse versículo, ou depois na internet você pega os slides, você pode copiar depois. E diz assim: Jesus Cristo falando aos apóstolos depois de ressuscitado, antes de subir aos céus, ele disse aos seus apóstolos e discípulos: mas recebereis poder, força, habilidade, potência, fortaleza, recursos, virtude, capacidade, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Capacitados pelo Espírito. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, você está em Atos, o próximo livro é Romanos. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler o versículo 17. Escola dominical é Bíblia. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E depois vamos abrir lá em Efésios, você vai passar em 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 6, e diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos mais para frente agora, 1 Pedro. Nossa, quanta Bíblia hoje, pastor. Bíblia. 1 Pedro capítulo 4, capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler na versão do autor que ele colocou no livro, a Nova Tradução da linguagem de hoje. É uma versão diferente do que está na sua Bíblia. Mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Vou ler na nova versão internacional. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pense bem, eu falei todos esses versículos para que você comece a pensar, e o Espírito Santo nos revele. Imagine um rei, não um rei que nem nós temos hoje. A maioria dos reis que existem hoje, ele não tem todo o poder. Ele é rei figurativo, mas geralmente o país ele tem um parlamento. Geralmente o país ele vai ter um primeiro-ministro e um parlamento com senadores, amém? E aí ele não tem todo o poder. Não é uma monarquia absolutista que o rei tem todo o poder.
absolutista é aquela que a gente vê na Bíblia, ok? Um pouco na Bíblia, é claro, o reino podia ir contra a palavra de Deus, mas alguns reis iam também contra a palavra de Deus, porque o rei era o que mandava. Então, uma monarquia absolutista, o rei manda e a palavra dele é lei, ok? Só que imagine um rei que tem esse poder, todo esse poder, e por ele ser rei, ele tem um reino, certo? Sim ou não? Agora, imagine que o rei não faça cumprir a sua palavra e o seu cargo que ele recebeu como poder. O que vai acontecer com o seu reino? Vão pegar o reino e vão pegar aquela autoridade que ele tem e alguém vai exercer no lugar dele. Alguém vai exercer a vontade, o querer no lugar desse rei, ok? Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque nós temos que entender que Jesus é o Rei dos Reis, e que em Jesus, como estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, nós somos reis e sacerdotes. Nós somos hoje representantes do reino de Deus. Se Jesus é herdeiro do reino, nós também somos nele, tanto nos sofrimentos de tomar nossa própria cruz, negar a nós mesmos e segui-lo, quanto também na vitória, porque ele nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada nos causará dano, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então, nesse capítulo, a gente vai entender que nós somos capacitados por Deus para fazer o nosso papel no avanço do reino de Deus aqui nessa terra. Não importa qual é a sua profissão, não importa qual é a sua idade, não importa qual é o seu nível de escolaridade, não importa qual a sua cor da pele, não importa. Nós somos chamados por Deus como nação eleita, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, para trazermos o reino dele aqui nessa terra. Só que a gente tem que entender que a posição precede o poder. Como assim a posição precede o poder? O título do capítulo é Capacitados pelo Espírito. Então, primeiro eu tenho que me tornar filho e entender a minha posição de filho, para que depois Deus me capacite com poder, com capacidade, com habilidade, com virtude, para trazer o reino dele e para fazer a vontade dele. Eu tenho que entender, nós temos que entender que temos que estar posicionados em Cristo, para que nós possamos fazer o nosso papel de trazer o seu reino. Se você vai notar que João Batista, que veio antes de Jesus, está lá em Mateus capítulo 3, ele é cheio do Espírito desde o ventre. E quando ele chega antes de Jesus, cerca de 6 meses antes de Jesus, ele fala: o reino de Deus chegou, o reino de Deus está próximo, arrependam-se para que vocês possam entrar nele. Por que ele fala que o reino de Deus chegou? Porque ele estava capacitado pelo Espírito, ele estava cheio do Espírito. Ele não fez nenhum milagre, porque não era o papel dele fazer milagre, mas ele fez o milagre mais difícil, que é trazer avivamento para uma nação, sem fazer nenhum milagre. Pelo poder do Espírito, a Bíblia diz que desde jovem, desde os cerca de 12 anos, ele foi morar no deserto, para depois aparecer com cerca de 30 anos para Israel. Ele é cerca de 6 meses mais velho do que Jesus, mais ou menos, ok? Então, se ele aparece 6 meses antes de Jesus, e Jesus começou seu ministério com 30, ele também apareceu com 30, ok? E o ministério dele durou, alguns estudiosos dizem, 6 meses. Mas por que deu tão certo? A gente continua falando dele, porque ele foi capacitado pelo Espírito. Ele não tinha carro de som, ele não tinha Facebook, WhatsApp, panfleto
outdoor, programa na TV, para atrair todo mundo para o deserto. Ele não estava no templo, ele não era sumo sacerdote. Ele até poderia ter sido sumo sacerdote, porque o pai dele, Zacarias, quando teve a revelação do anjo, ele estava ali servindo no templo, tanto por parte de mãe como por parte de pai. Ele poderia ser um sacerdote, mas ele não era sacerdote nem sumo sacerdote, ele era um profeta, o maior de todos os profetas, que Jesus disse, o maior de todos os homens nascidos de mulher, João Batista, cheio do Espírito, cheio de poder para trazer o reino, e nós continuamos falando dele até hoje, a tal ponto que os estudiosos foram perguntar para ele se ele era o Cristo. Ele foi confundido com o próprio Cristo, e existem seitas até hoje que seguem João Batista, de tal forma que Deus usou há cerca de 2000 anos atrás. Quando Jesus veio, ele também só começou seu ministério depois que ele tinha sido capacitado pelo Espírito. Amém? Então, só que antes, tanto João Batista quanto Jesus viveram uma vida conforme a vontade de Deus, e apareceram no tempo de Deus, no tempo kairos de Deus. É o tempo oportuno, o tempo completo de Deus, e não o nosso tempo cronos, o nosso tempo da nossa vontade, do nosso querer, do nosso jeito. Então nós temos que entender que o próprio Jesus, então agora, baseado no ministério de João Batista, baseado no seu próprio ministério, ele vai dizer lá em Atos, abre a sua Bíblia em Atos 1, 4 e 5, vai dizer para os seus apóstolos, depois de ter ficado com eles cerca de 40 dias, depois que Jesus ressuscitou no domingo, ele ficou cerca de 40 dias com eles, olha só, e aqui em Atos dos Apóstolos, ele está colocando um resumo do resumo, ok? Se é um resumo do resumo, ele tem que colocar esse resumo mais importante. Então em 40 dias, qual que é a palavra mais importante de Jesus? Atos 1, 4 e 5, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha só, nessa parte desse capítulo que o autor chama o poder que precisamos, ele vai dizer assim, que Jesus não sugeriu, que Jesus não recomendou. Jesus não fala, não, se vocês quiserem me ouvir, se for da vontade de vocês, fiquem em Jerusalém. Jesus ordenou, determinou, Jesus deu uma ordem. O mesmo Jesus que diz em Mateus 28, 19, que recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Esse Jesus que venceu a morte deu uma ordem para os seus discípulos. Olha, eles tinham visto Jesus ressuscitado, eles deveriam estar doidos de vontade de falar, olha, esse Jesus é o Cristo, nós somos testemunhas que ele ressuscitou, ele morreu pelos nossos pecados, e nós queremos anunciar a mensagem do Evangelho de salvação. Mas Jesus fala, não. Jesus não jogou uma água em cima deles, não quis apagar o fogo deles, da vontade deles quererem fazer, mas Jesus sabia que eles precisavam de algo mais, porque ele precisou de algo mais, porque João Batista precisou de algo mais, né? Por que Jesus então disse isso? Olha só, nós vemos em Atos 1:3 que ele apareceu por 40 dias, nós vemos em Atos 1:3 que há provas irrefutáveis, e quando a Bíblia diz que há provas irrefutáveis ali em Atos 1:3 de que Jesus ressuscitou, quem está escrevendo isso é um médico. O médico, o autor humano, Lucas é médico, ele se atém para fatos científicos. Então ele está falando, são provas irrefutáveis, ok? Cientificamente falando, de que Jesus ressuscitou e esteve com eles por 40 dias. Os discípulos estavam prontos para pregar o Evangelho, mas Jesus diz assim, não iniciem seu ministério, não comecem a pregar o Evangelho por todo mundo, e não iniciem nenhuma igreja até que tenham sido revestidos com o poder
do Espírito. Está lá em Lucas 24, 49. O mesmo autor, Lucas, vai terminar o seu evangelho, né, o evangelho de Jesus, mas que ele escreveu, dizendo isso. E vai iniciar Atos dos Apóstolos, falando sobre isso, porque ele está escrevendo para a mesma pessoa, para Teófilo, né? Então ele está iniciando, fazendo um link de um livro com outro, certo? Ok? Agora eu pergunto para você, esse poder que Jesus falou, o Jesus ressurreto que apareceu para eles, ele não apareceu só para os 11 que haviam ficado, só para os 11 apóstolos. Jesus não apareceu só para alguns. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 6, que ele deu essa ordem, provavelmente ele tenha dado essa ordem, assim diz o autor, os estudiosos, para 500 discípulos. Depois foi visto, olha só, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios, para provar que Jesus ressuscitou mesmo em carne, ok? Porque para o pessoal que não é judeu, para o pessoal que é gentil, a ressurreição é um absurdo, ok? Porque eles acreditavam que a carne era algo contaminado. Então para que voltar nesse corpo ressuscitar? A morte era ter liberdade desse corpo, né, ruim, ok? Então ele está falando, não, Jesus ressuscitou e ressuscitou em carne. Ele está dizendo aqui, ó, ele ressuscitou e foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, ou seja, alguns já morreram. Olha só, Jesus apareceu para cerca de 500, mas nós vamos ver na continuação de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 15, que haviam 120 no cenáculo. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: olha só, se eu tenho 500 e agora sobrou 120, quantos que faltaram ali? 380. Se a gente for dividir isso em porcentagem, dá cerca de quanto? 70%? 75%? 75%, até mais, não estavam mais ali, não ficaram em Jerusalém como Jesus mandou. Para onde eles foram? Talvez eles começaram a pregar, falaram, não aguento mais ficar esperando. Foram começar a pregar. Eles talvez achassem que já tinham o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus, no final do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 21 e 22, depois de ressurreto, ele faz assim, ó, novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso sobrou sobre eles o Espírito Santo, e disse: recebam o Espírito Santo. Mas ali eles receberam apenas um novo nascimento. Assim como nós, quando aceitamos Jesus pela fé, nós recebemos o Espírito Santo, porque aquele que não tem o Espírito de Cristo, não é dele. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não sou filho de Deus. Só que Jesus não estava falando do Espírito Santo para a salvação do novo nascimento. Jesus estava falando do quê? Que eles precisavam esperar do Espírito Santo, que traz capacidade, que traz poder, que traz habilidade para fazer a obra de Deus, para trazer o reino de Deus. Ora, o autor John Bevere, na página 130 do livro, ele vai dizer assim, ó, que a palavra receber, quando Jesus diz aqui, ó, recebam o Espírito Santo, é uma palavra grega que significa imediatamente, receba agora, agora mesmo. Eles receberam naquele momento o Espírito Santo para nascer de novo, para serem salvos, para nascerem do alto, para começar a ter entendimento das Escrituras. E nós vemos que isso é verdade, porque Pedro vai se levantar no meio da assembleia de 120 irmãos e vai citar a Bíblia para eles e vai dizer: olha, já estava escrito que um dos nossos iriam trair Jesus, e já estava escrito também que nós temos agora que escolher um para o lugar dele. Ele vai citar 2 versículos bíblicos, porque ele já estava tendo a revelação do Espírito Santo para a palavra, amém? Mas ele ainda não tinha capacidade do Espírito para fazer a obra de Deus. Então os discípulos receberam o Espírito antes de Jesus subir ao céu, sim, porém eles não foram revestidos do alto de poder,
até se tornarem cheios do Espírito Santo em Pentecostes. E aí eu peço para você abrir sua Bíblia em Atos 2. O dia de Pentecostes, o subtítulo do capítulo 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós temos que entender que no Antigo Testamento o Espírito Santo algumas vezes é representado pelo fogo, e ali nós vemos que o Espírito Santo apareceu sobre eles como línguas repartidas como de fogo, ok? É uma manifestação da presença de Deus, do poder de Deus. Eles foram submersos e batizados na presença de Deus, ok? Como de um vento veemente e impetuoso. Aquele vento estava mostrando algo que estava acontecendo no mundo espiritual. Não quer dizer que toda vez que eu vou receber o Espírito, ou que alguém vai receber, precisa de vento. A gente não precisa fazer o culto do ventilador, porque é manipulação do vento, e nem soprar, ok? Não é assim. Mas aquilo estava mostrando, ok? A presença de Deus através do fogo, através do vento, né? Um vento forte. Quando está falando um vento veemente e impetuoso, é um vento forte, ok? Mas nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, e naquele momento a manifestação da sua chegada gerou alguns acontecimentos físicos, de fogo e de vento forte, ok? A manifestação da chegada do Espírito. E aí a Bíblia diz que todos foram cheios, a palavra ali saciados, que no grego significa saciados, e que significa suprir ao excesso. Os discípulos que estavam no cenáculo foram cheios até o excesso do Espírito Santo. Eles chegaram num nível maior da presença manifesta de Deus. Foi aquilo que eles experimentavam. Além do fogo, além do vento, foram só sinais, ok? Naturais, mas acima de tudo, eles foram cheios do Espírito. Um sinal da inundação do Espírito Santo, e ali eles começaram a falar em outras línguas dos homens, língua que eles não conheciam, língua, ele começou a falar inglês, em espanhol, em português, em línguas que eles não falavam, línguas humanas, mas que eles não conheciam, que não sabiam também o que estavam falando. E ali então eles foram capacitados com poder. Então nesse capítulo, meu irmão, minha irmã, nós vemos a necessidade de sermos capacitados pelo Espírito. Nós temos que entender que nós não precisamos ver o Espírito Santo como fogo e nem ouvi-lo como vento, mas que nós precisamos estar cheios do Espírito, e nós precisamos entender que um dos sinais, e é um sinal que mostra aqui quando alguém é cheio no Novo Testamento, é falar em outras línguas. Muitas das vezes que eu vejo que eu estou cheio do Espírito, me dá vontade de falar, e falar alto em línguas. Quer dizer que quando você fala baixo, ou quando você não fala, você não tem o Espírito? Não, mas muitas das vezes, quando a gente está cheio do Espírito, vai acontecer o que aconteceu com eles. Você fala um pouco mais alto, e você fala em línguas, e muitas vezes em línguas que ainda você nunca falou. Então é importante, meu irmão, que você não fique só no que você está aprendendo aqui de domingo. Por isso é importante você fazer o devocional durante a semana. Puxa, pastor, não deu para fazer, faz depois. Não deu para fazer antes, faz depois. Porque olha só o devocional do primeiro dia. O Espírito Santo causa ação, ok? Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Está escrito em Hebreus 2:4.
Então a gente vai ver que o Espírito Santo é agente da ação de Deus aqui na terra. Lembra que a gente aprendeu que o Espírito Santo é muitas vezes mencionado na Bíblia como a mão de Deus, o dedo de Deus, o braço de Deus. Mas o Espírito Santo é um braço? É um dedo? É uma mão? Não, isso é uma forma é um antropomorfismo, é uma forma de nós falarmos de Deus através de qualidades humanas, através do nosso, de como nós fazemos com as coisas. Eu peguei aquilo, ok? Eu coloquei a minha mão sobre aquela pessoa, eu ajudei aquela mão, dei uma mão para ele, certo? Estamos falando uma linguagem humana e usando uma linguagem humana para descrever Deus, para que a gente possa fazer. Então, meu irmão, minha irmã, é necessário que você tenha esse relacionamento pessoal com Ele. Você não está fazendo curso só para dizer, eu fiz o curso do Espírito Santo. Mas se, foi o que eu perguntei a semana passada, nós estamos na 16ª aula, e vale para mim também, depois de 16 aulas, o seu relacionamento com o Espírito Santo está melhor ou está pior? Está mais profundo ou não está? Então isso é para gerar em nós intimidade. E como nós vamos falar hoje no culto, a intimidade começa principalmente pela oração. Mas não só por uma oração religiosa, mas por uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida conectado com Deus, uma vida antenado, ligado com Ele. Assim como você tem o seu celular, toca lá, treme, chegou mais uma mensagem no WhatsApp que não te deixa em paz um segundo sequer, e há de você se não responder naquele momento. Não viva condicionado ao WhatsApp, ok? Você não pode ser escravo do celular, você responde a hora que você quiser, do jeito que você quiser, amém? Ok? Amém, meus irmãos? Se é muito urgente, pede para a pessoa ligar. Mas não tem algum médico aqui que pode fazer uma cirurgia cardíaca e salvar alguém? Não? Tem? Não tem algum bombeiro aqui? Então acho que nem eu aqui, pastor, não resolve nada, ok? Tem certas coisas que não adianta, né? Não adianta a gente ficar desesperado. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você nesses dias a continuar lendo o livro do Espírito Santo, a fazer a devocional. Semana que vem continuamos no capítulo 4, vamos para a aula 17, dia 2, as páginas 131 a 137, e também no 4º capítulo, a devocional do segundo dia. Eu escrevi errado ali, do segundo dia, páginas 158 a 159. Se eu não anotei errado, é essas páginas mesmo, ok? Eu quero orar com você e quero desafiar você a nessa semana priorizar o seu relacionamento com Deus através da oração, ok? Nós possamos orar que nem Jesus orou. Todas as orações de Jesus, com exceção de uma oração que está na Bíblia, ele usa a palavra Pai. E ele sempre vai dar graças ao Pai, ou vai pedir para o Pai glorificar o nome dele, ok? É sempre algo voltado para um relacionamento íntimo com o Pai, que depois de uma oração pequenininha vai fazer Lázaro ressuscitar dos mortos. Poucas palavras, ok? Falando Pai. Então eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por cada vida aqui, por cada irmão e irmã que o Senhor tem chamado, ó Pai, não para uma vida religiosa, não para buscar a Deus só no domingo à noite, não só para ouvir uma aula sobre o Espírito Santo. Tanto eu quanto eles, nós precisamos ser confrontados, nós precisamos ser entristecidos, nós precisamos ser convencidos, nós precisamos ser trabalhados pelo Teu Espírito Santo. Nós não sabemos nem orar da forma correta, e o Teu Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. O Teu Espírito Santo é aquele que, quando está nas nossas vidas, nos faz glorificar o nome de Jesus. E nós não podemos fazê-lo
sem o Espírito Santo. Se nós não estamos glorificando o nome de Jesus e queremos aparecer, e queremos mesmo dentro das tuas coisas, da tua casa, aparecer, ou ter fama, sucesso, dinheiro, qualquer uma dessas coisas do mundo, Senhor, é porque a imagem corrompida de Satanás está em nós. E por isso nós não queremos mais a imagem de Satanás em nós, a imagem caída, mas a tua imagem, Senhor, a imagem de ser humilde, a imagem de se esvaziar, a imagem de fazer a vontade do Pai, e a imagem de glorificar o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito. Nós só vamos conseguir se o Senhor derramar do teu Espírito sobre nós. Tem misericórdia de mim, e tem misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui, Pai, pelo sangue de Jesus, que é o único e vivo caminho que nos leva à tua presença, Senhor. Derrama sobre o mais novo ou mais velho nesse lugar, e vem transformar, Senhor, a nossa vida íntima contigo, Pai. Nos ajude e tem misericórdia de nós, porque nós somos teimosos. Nos ajude e tem misericórdia de nós, porque nós somos naturalmente religiosos. Nos ajude e tem misericórdia de nós, porque nós somos preguiçosos. Nos ajude e tem misericórdia de nós, porque como brasileiros nós não temos disciplina. Nos ajude e tem misericórdia de nós, Senhor. É que eu te peço agora, vem avivar o fogo do teu Espírito no nosso coração nessa noite. Vem nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, e nos fazer mudar realmente, quando terminar o curso do Espírito, que nós possamos dizer que nós temos um novo relacionamento com o Pai, online, 24 horas por dia, e obedecendo a tua vontade, porque o Senhor dá o teu Espírito àqueles que lhe obedecem. É assim que eu oro, e nós oramos agora, Pai, pedindo a tua bênção nessa noite sobre o culto. Senhor, manifesta a tua presença. Senhor, vem trazer o arrependimento para nós, para cada pessoa que entrar aqui. Vem manifestar, ó Deus, a tua graça, e que haja salvação, que haja cura, que haja libertação. Senhor, vem nos visitar nessa noite, e vem glorificar o teu nome aqui no nosso meio. Somente o teu nome seja glorificado, não o nome da instituição, não o nome de um homem, de uma mulher, não, o teu nome, somente o teu nome. Glorifica o teu nome e sopra o teu Espírito. Nós somos teus filhos, assim como minha filha veio aqui, Senhor, e me chamou papai, papai, papai. Eu tive que resistir para não ir, e assim nós estamos falando papai, papai, papai. Rasga os céus e desce, vem e se derrama sobre nós, faz cair todo mal, tudo aquilo que impede, todo esquema de Satanás, todo mal sobre as nossas vidas. Clamamos o sangue de Jesus, a intercessão de Jesus, e pedimos nessa noite, derrama do teu Espírito sobre nós, derrama do teu Espírito no nosso meio, Senhor, e vem transformar as nossas vidas, para que nós venhamos voltar às práticas da igreja primitiva, a prática, Senhor, ó Deus, ó Pai, de nós perseverarmos na tua palavra, de nós perseverarmos na oração, de nós perseverarmos na comunhão, de nós perseverarmos no templo, nas casas, de refeição, em casa, de partir o pão, de casa em casa, e de o Senhor operar sinais, prodígios e maravilhas para glorificar o nome do Senhor Jesus, para que o Senhor confirme a palavra pregada através, ó Pai, desses sinais para a glória do teu nome. E é no nome de Jesus que nós oramos e clamamos. Fica conosco nessa noite, abençoa-nos agora nesse momento de comunhão, Senhor, e nos prepara para o culto, ó Deus, mais à noite, agora às 7h30, Senhor, e derrama sobre nós a tua presença, que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um bom intervalo. Se você puder chegar 5 minutos mais cedo para orar no seu lugar, eu agradeço.